Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre como deixar a casa mais bonita e mais arrumada, tá? Muita gente fala pra mim assim: ai, nossa, minha casa é muito bagunçada, ai, minha casa não tem como deixar decorada, não tem como decorar, né? E tem muita gente que fala: minha casa não tem como virar uma casa de revista, né? Então a primeira coisa que eu tenho a dizer é que sua casa nunca vai ser uma casa de revista, por um simples motivo: uma casa de revista, ela foi produzida para fotos. Ela não foi produzida para viver. Então, tem muita coisa da funcionalidade daquela casa que não vai funcionar para você. Mas você pode ter uma casa muito, muito perto daquela casa de revista se você se atentar para algumas coisas que são muito importantes na hora de deixar a sua casa mais elegante e mais bonita. Tá? A primeira coisa que a gente tem que considerar é que nós precisamos ter bons tecidos nas nossas produções, tá? Seja no sofá, na cortina ou na almofada, os tecidos de boa qualidade, eles depõem a favor do seu espaço. Da mesma forma que os de má qualidade vão acabar deixando o seu espaço meio sem graça, tá? Algumas coisas que a gente precisa considerar com relação ao tecido. Qualquer tipo de estofado, seja almofada, seja sofá, seja poltrona, você precisa ter um tipo de tecido que seja grosso, que não tenha transparência, porque senão você consegue ver o estofo. E aí isso é uma coisa que é super deprê na hora de olhar um móvel, né? Você tá vendo o tecido e o que tem embaixo dele. Então, preste muita atenção quando você for escolher tecido para esse tipo de coisa, tá? Outra coisa que eu acho muito legal a gente considerar é que tecidos de baixa qualidade, eles provavelmente vão durar menos. E o tecido, quando ele começa a se desgastar, ele começa a puir. E aí, eventualmente, ele pode abrir buracos, tá? Então, é sempre interessante também a gente pensar que um tecido com uma maior durabilidade, ou seja, com uma maior qualidade, vai acabar sendo muito mais legal para você, vai durar muito mais tempo na sua casa, vai fazer com que a sua casa pareça bonita por mais tempo, tá? Outra coisa a considerar com relação aos tecidos. A gente tem um tipo de tecido hoje em dia que ele é quase plástico, porque ele é super sintético, tá? Então, muitas vezes você vai encontrar um tipo de sarja que é meio brilhante, porque ele é feito 100% de poliéster. Esse tecido que é muito brilhante e que ele não foi feito para ser originalmente brilhante, ele só é por causa do material, acaba depondo um pouco contra o seu espaço. E aí acaba parecendo como uma coisa muito barata, tá? E que de fato é. Mas acaba tirando um pouquinho da elegância do seu espaço, tá? Outra coisa que é muito importante a gente considerar é que a gente precisa planejar as cores do nosso espaço, tá? Se a gente não planeja uma paleta desde o começo da nossa produção, o que a gente pode acabar fazendo é ter um espaço multicolorido, tá? E aí ele vai ficar super bagunçado e não vai ter coesão entre si. Se você tem uma coisa ali azul, outra coisa laranja, outra coisa verde, outra coisa vermelha, outra coisa de cada... Eu acho que você poderia escolher algumas corzinhas a menos, tá? Por quê? Porque aí o seu espaço vai ficar um pouquinho menos atrapalhado, um pouquinho menos bagunçado visualmente, e aí vai ficar mais fácil de você dar esse ar mais bonito, mais arrumado pro teu espaço, tá? Outra coisa que é muito importante é a circulação no seu espaço, tá, gente? Por quê? Espaços atravancados, não importa o tamanho do espaço em si. Se você começa a bater em alguma coisa, ele vai parecer menor do que ele é, tá? Não importa se é um salão gigantesco, se você não consegue circular dentro dele sem ter que se amassar para passar ou sem bater em alguma coisa, ele vai começar a ficar cada vez menor e menor na cabeça das pessoas. Então, o ideal é a gente sempre liberar um espaço para circulação nos nossos espaços, tá? Isso vai fazer com que o nosso espaço fique mais agradável, mais arrumado, pareça menos lotado, tá? A circulação ideal é de 80 centímetros, tá? Se você tiver pessoas com mobilidade reduzida, o ideal é que você tenha 120 centímetros nas suas circulações. Agora, o mínimo do mínimo que você pode ter é 60 centímetros. Menos do que isso, vai ficar super apertado e um pouco desagradável, tá? Outra coisa muito importante é evitar a bagunça, gente. Isso é uma coisa que meio que limita um pouco a gente, é a questão do
eu não consigo controlar minha bagunça, né? Tem muita gente que fala isso pra mim, olha, eu sou muito bagunceiro, eu não sei o que fazer. E eu sempre falo, você é bagunceiro porque você não sabe aonde colocar as suas coisas, né? Isso é uma coisa que acontece comigo. Eu também sou um pouco bagunceira quando eu não sei onde colocar as minhas coisas. É exatamente por isso que o ideal é você criar um espaço para cada coisa que você tem. Por quê? Porque assim você não tem desculpa nenhuma para não colocar aquela coisa de volta no lugar, tá? E aí você acaba evitando a bagunça e ficando com um ambiente mais limpo e mais agradável, tá? A última coisa que é muito importante a gente pensar na hora de arrumar a nossa casa, na hora de deixar a nossa casa mais bonita, é que a gente precisa conservar tudo que a gente tem, tá? Não adianta só a gente comprar coisas legais, comprar coisas de qualidade, se a gente não seguir as orientações para conservação dessas coisas. Então, comprou um piso, pede orientação para o vendedor sobre como conservar esse piso. Você comprou um móvel? Pergunta para o vendedor, como é que eu faço para conservar esse móvel? Como que eu faço para limpar ele? Você limpando ele corretamente, fazendo a manutenção correta, vai fazer com que essas coisas durem muito mais e fiquem com cara de novas por muito mais tempo. E aí a sua casa vai ter cara de nova também por muito mais tempo. Tá? Gostaram dessas dicas? Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para mim que eu adoro responder, tá bom, gente? Um beijo, tchau, tchau!